vou começar com uma historinha engraçada sobre o poder da oração. Tinha esse senhor que estava andando pelo bosque e muito cristão, né? Aí de repente ele escuta um barulho atrás dele, era um urso. Ele saiu correndo, tropeçou, viu que não tinha mais salvação, levantou as mãos para o céu e falou: Meu Deus, por favor, faça esse urso virar cristão. Aí o urso parou de súbito, levantou as mãos e falou: Meu Deus, agradeço o alimento que eu vou receber. Então a gente tem que tomar cuidado quando faz oração, né? Porque é muito poderosa. Bom, não tem muito a ver com o que eu estou falando, talvez tenha. Vamos ver. Reconciliação, o caminho da paz interior. Tá? Então a gente vai ver de onde vem. Bom, para ser sincera, esta palestra não começou numa parábola do Evangelho. Começou num artigo que eu, quando fiquei sabendo que ia dar uma palestra, eu estava lendo ao acaso e tal, e eu acabei caçando uma das minhas antigas revistas de yoga, né? E eu vi um artigo sobre meditação que falava de reconciliação. Eu falei, vou fazer uma palestra sobre reconciliação. Aí eu fui e procurei no Evangelho os versos, né, que estariam de acordo com a palestra. Então, não começou como começa a maioria das palestras do Evangelho para outras coisas, sim, de outras coisas indo para o Evangelho. Para vocês verem como tudo está conectado, né? Mas eu vou começar com a parte do Evangelho. Então, Jesus disse em Mateus capítulo 5, no verso 24, Deixa ali diante do altar tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Então, o que ele quer dizer com isso? Vocês sabem que Jesus, todos os ensinamentos que ele fazia era baseado que era para pessoas que eram iletradas na época, né? As únicas pessoas na época que eram letradas, que tinham cultura, eram os padres, eram os juízes, né? Eram as pessoas que trabalhavam nas altas esferas. O povão, que nem a gente aqui, não tinha acesso à educação, né? Eles só o que eles tinham era ir escutar o que os padres diziam e, né, ter que aceitar ou não aceitar, né? Então, como é que Jesus ia acessar esta parte da população? Porque os que já conheciam, ele não se preocupou muito com esses, porque eles já conheciam, tinham as ideias formadas e pronto, né? Mas Jesus queria que as pessoas, né, o grupo maior de pessoas que tinham a necessidade de aprender, tinha que ser de uma forma que eles pudessem entender. Então, Jesus sempre usou nas parábolas, por isso que algumas, se você pegar e ler, pegar o sentido literal, não vai ficar meio assim, né, o que ele está querendo dizer, né? Porque ele tinha que ter uma forma de acessar a população, né, a nossa evolução daquela época, tá? Então, naquela época era muito comum se fazer uma oferta no altar, né? Eu vou dar uma lidinha rapidinho aqui. Então, utilizando a imagem de um fato amplamente adotado no meio em que se movimentava, Jesus doa recursos para reconhecimento pleno do que significa a tranquilidade no coração. Então, o altar, naquela época, era o lugar que as pessoas iam para ter uma certa conexão com o divino, com Deus, né? Porque a vida lá era dura, tinha que trabalhar pra caramba, terra e poeira para tudo quanto é lado, nem sempre tinha luz, nem sempre tinha comida, então o negócio não era fácil. Mas no altar, eles tinham, né, as pessoas tinham um certo momento de conexão com o divino, era mais fácil conectar com o divino, né? Então, por isso que ele usou essa importância, ele deu importância ao altar, né, que as pessoas iam oferecer, geralmente naquela época era uma coisa um pouquinho mais diferente do que aqui, né? Aqui a gente, aqui não, nesse tempo, né, que nós estamos agora, a gente vai e faz uma prece, ou faz uma oferta para a igreja, ou faz uma, né, compra um livro, uma coisa assim. Lá não, era matar um carneiro, era levar a moedinha que tinha, ou uma bolsa de dinheiro, ou um presente de né, tecido, alguma coisa assim. Então, sempre, ou queimar incenso, né, tudo isso eram ofertas que as pessoas faziam no altar. Então, como isso era importante, era um ponto de conexão com o divino,
Jesus estava querendo dizer com esta frase que antes de você conectar com o divino, você tem que se reconciliar com teu irmão. Porque senão o teu coração não está em paz. Se o teu coração não está em paz, como é que você vai se reconciliar com o teu irmão? Como é que você vai se conectar com o divino? Né? Porque você está pensando naquele cara lá que ou o vizinho, ou teu irmão que você não aguenta, não sei o quê, e vai lá sentar na igreja, como é que fica? Né? Ou vem no centro espírita, ou vai na meditação budista, qualquer coisa, qualquer religião, tá? Que você for. Quando você entra, você tem que estar primeiro reconciliado com o teu irmão, ou pelo menos tentando, né? Então, por isso que nós temos que deixar a nossa oferta lá na base do altar. Antes de fazer a oferta, vai e reconcilia com o teu irmão. Era isso que Jesus queria dizer para a gente naquela época. E a gente ainda está tentando entender essa frase, né? Então, quando ele se reconcilia, a ideia é você ter amor no coração antes de se conectar com o divino, tá? Porque não adianta você chegar e falar, meu pai, me dá paciência para esse irmão que eu não aguento. Bom, é bom de pedir a paciência, né? Me dá força para enfrentar, me dá força para ir naquele trabalho que eu não aguento o meu chefe. Quando você entrar em a sintonia, quando você entender que essa pessoa está lá como teu irmão também, fica mais fácil fazer a tua oração e fica mais fácil se conectar com Deus, né? Com o divino. Aí depois que você fez essa reconciliação, depois que você conseguiu se conectar com o teu irmão, então você vai, pega a sua oferta e apresenta a tua oferta. Né? Depois vem e apresenta a tua oferta. Eu achei lindo esse desenho, né? Porque aí você está em paz, você tem aquela energia de amor, né? Se conectando com a árvore. O que eu entendi dessa árvore é que uma das primeiras comunicações que Moisés fez foi com com uma árvore, né? Em cima da sarça. Então foi o que eu vi nessa imagem, né? Então uma vez que teu coração está limpo, está liberado, está em paz, fica mais fácil a comunicação, né? Mas também o aspecto, pode falar? Pode? Esse aspecto da oferta, a oferta era o sacrifício. Era o sacrifício que as pessoas faziam. A pessoa fazia de gratidão a Deus porque a colheita foi boa, que a sogra morreu, que alguma coisa ele ia lá fazer alguma oferenda, né? Mas como a sabedoria de Jesus é muito grande, ele não podia criticar ainda esse processo. Não, mas antes de fazer a entrega da oferta, vai lá e reconcilia com o seu inimigo, que ele sabia que até hoje, no ano 2019, nós não estaríamos lutando para conseguir. Exatamente, tentando se reconciliar com o nosso irmão, ou o nosso, que a gente chama de inimigo, né? Mas o inimigo nada mais é que eu estava assistindo uma palestra, né? Foi numa das... Bom, agora me foge o autor, mas ele falou que o inimigo, né? Não é a pessoa que está te causando o problema. O inimigo é a raiva, é a inveja, é os ciúmes. A pessoa, o irmão que está te causando o problema, ou que você está sentindo o problema por esse irmão, é o campo de batalha. Então você vai no campo de batalha para conquistar o inimigo. Eu achei linda essa colocação, porque a gente acaba vendo no irmão tudo de ruim que é, mas na realidade tudo de ruim não está no irmão. Ele está sendo somente o campo de batalha, o lugar para você ir e resolver a questão, entender o que está acontecendo, né? Então, eu comecei a pensar, ok, reconciliar, perdoar, será que é a mesma coisa? Né? Será que é o mesmo que perdoar, a reconciliação? Será que é o mesmo que o perdão? Aí eu procurei no dicionário, né? O nosso amigo Google, meu grande guru. E, de acordo com os dicionários que eu acabei olhando, foi o termo, a descrição técnica de reconciliar é restabelecer o acordo entre pessoas que se tinham malquistado. Então, geralmente, quem você não aguenta, você estabelece um acordo, tá? Aí a pessoa está pensando, não tem jeito, eu não vou entrar nessa não,
não tem, aquele cara não tem jeito e tal. Vamos continuar pensando nisso. E perdoar. Perdoar, você desculpa, não cobra a dívida, releva os erros de alguém. Então, tem uma pequena diferença, tá? Na reconciliação, você estabelece um plano de entendimento com essa pessoa. No perdão, o que essa pessoa que você sente que essa pessoa te fez de errado, você releva e tenta, né? Tenta seguir em frente e partir para outra, né? Então, o perdão, obviamente, porque você, como você releva essa dívida, tá? E sai daquele campo, daquela conexão vibratória baixa, né? Você vai se libertar. Existe a libertação no perdão, né? Mas quando de coração você aceita a outra pessoa como ela é, o teu coração fica em paz. Tá? Então eu achei muito importante. Fica muito mais fácil perdoar quando você se reconcilia. Tá? E essa é outra imagem também que eu peguei no nosso guru Google, que a pessoa está de coração, né, se libertando. Então, como é que a gente reconcilia? Porque eu estou falando aqui, vai, tenta entender teu irmão, tenta entender tua mãe, tenta entender o teu patrão. Essa é a parte que eu tirei do artigo de meditação. Tá? São duas coisas que a gente precisa fazer. Restaurar o sagrado e... a gente vê a segunda depois. Então, reconciliação significa restaurar a compatibilidade ou harmonia e restaurar o sagrado. Né? O sagrado essa conexão que a gente tem com o universo. Tá? Porque se você parar para pensar, tudo se conecta. Tá? Tudo. Porque nós somos todos, a nossa parte material, né, a parte que nós usamos para nossas experiências, para o nosso aprendizado neste planeta, é tudo feito do mesma matéria. Tudo são átomos e basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. O resto é detalhe, tá? Mas tudo... Então, se todas as coisas que você vê e toca, e você mesmo também, são feitas dos mesmos elementos, significa que existe uma conexão, tá? Então, esse que é o sagrado, é a conexão que a gente tem com o universo. Então, é tornar coerente ou congruente, por exemplo, reconciliar seus ideais com a realidade. Porque também não é só reconciliar você com alguém, é reconciliar você consigo mesmo, porque às vezes também a gente não se aguenta, tá? Tem vezes que a gente não se aguenta. Então, a prática da reconciliação é a aceitação da verdade de que, neste momento, existem diferenças dolorosas entre você e alguém. Tá? Seja esse alguém você mesmo, ou seja esse alguém um outro espírito encarnado, ou até desencarnado. Tá? Então, o que acontece? Você não concorda com essa pessoa, por exemplo. Vamos pensar num patrão que você não aguenta porque ele é autoritário e aquelas coisas todas, tá? Aquele patrão é autoritário? Tudo bem. Não significa que você tem que entender o que ele faz. Ele deve ser autoritário por alguma razão. Então você aceita que tem essa diferença, que ele é autoritário e você não gosta dessa autoridade. No momento que você aceita que existe a diferença, fica mais fácil de entender. Bom, de repente ele é autoritário por alguma razão, né? Porque ele tem muita responsabilidade, porque ele tem que manter um sistema funcionando. Aí começa a vir aquelas ideias, né? Do porquê. E não se torna, o que era tão horroroso, não se torna horroroso mais. Fica mais fácil de se lidar, no momento que você aceita que existe a diferença. Tá? Porque quando a gente não aceita essas diferenças, tá? A gente fecha o coração. Tá? Não aguento ele, não quero saber dele e pronto. Fechou. Você fecha seu coração. Quando você fecha seu coração, todos os sentimentos que você tem também ficam lacrados lá dentro. Tá? Os bons e os não tão bons. Os negativos e os positivos. Então, o que acontece? Você acaba não percebendo, tá, que você também é capaz de ter todos aqueles sentimentos negativos.
porque teu coração está fechado. Você se bloqueou, você criou um campo de força em volta de você, do seu coração, e você não percebe. Mas isso também é um mecanismo de defesa, porque assim você não vê o teu lado negativo. Mas quando você faz isso, você também não pode exprimir o teu lado positivo, porque está tudo lacrado. Tá? O coração está fechado. Então, quando você... tem uma frase que gostei muito. Finalmente, fechando o seu coração para o próximo, na tentativa de evitar o reconhecimento de que, como todos os outros seres humanos, você também é capaz de comportamentos destreinados. Isto impede que você sinta suas próprias emoções. Então, no budismo, esse termo comportamento destreinado vem do fato que os comportamentos negativos, as coisas as ações que fazemos de fora das leis da natureza, tá, são consideradas falta de treino, porque o budismo se esforça para treinar, né, ser bom, ser paciente, entender os outros e assim por diante. Então, eles consideram os sentimentos, né, as ações negativas como destreinadas. Eu achei interessante, porque exige trabalho para você se elevar moralmente, para você criar um nível de entendimento mais, como eu diria, mais perto do divino, tá? Então, a prática da reconciliação é o alinhamento e a aceitação pelo coração deste momento como ele é. Então, você aceita no teu coração o que está acontecendo agora é do jeito que tem que ser. Tá? O que a gente faz aqui para diante que é importante, a parte importante. Porque enquanto você estiver duelando, tentando negar o que está acontecendo agora, do jeito que é, você não consegue caminhar para frente. Tá? Então, em vez disso, então a prática da reconciliação não envolve renúncia ou derrota. Então, você só aceita. Você não precisa dizer, não venci essa parada, acabou, não vou conseguir. Tal. Não, você só aceitou. Não julga, não tem renúncia, não tem derrota. Em vez disso, é uma maneira de envolver toda a experiência em que nada é deixado de fora, nem mesmo as coisas com as quais você acha que não pode conviver. Então, ao não se separar das partes da experiência, aceitar toda aquela experiência que você está vivendo como um todo, me perdi aqui. Então, você tem mais acesso tanto à sua sabedoria quanto aos seus valores mais profundos. E, portanto, suas ações tendem a ser mais de acordo com as leis morais. Porque quando você vê a situação como um todo, né, como é que a gente faz, como é que a gente muda a nossa perspectiva? Né? Enquanto eu estou aqui no chão, eu vejo só as cabeças, né? Mas à medida que eu procuro olhar a coisa como um todo, tá? Eu já estou aqui em cima, né? Talvez literalmente, talvez não, mas e eu consigo enxergar mais coisas, eu consigo ver a situação como um todo, né? Por isso que a gente considera a elevação espiritual como uma subida, né? Porque quanto mais alto, melhor a perspectiva de ação, melhor a perspectiva de entendimento que você tem. Então, para efetivar a reconciliação, é essencial reconhecer que existem diferenças substanciais entre você e o próximo. Uma reconciliação bem-sucedida não depende do desaparecimento dessas diferenças e certamente não implica que você se tornar melhor amigo de quem você se reconciliou. Você não vai, naquele momento, ficar amigo de quem você se reconciliou. Você só vai aceitar aquela pessoa como ela é. Tá? Não tem julgamento nesse ponto. E você pode fazer a tua coisa do jeito que eu... Né? Mesmo que aquela pessoa continue te atazanando a vida, tá? Você já sabe que existe uma razão para ela ser assim, ou para ele ser assim. Então você vai ter mais paciência, automaticamente vai, né, tentar sair pela tangente, né? Boa lembrança. Então. Escala evolutiva, né? Quem é espírita que sabe que cada um está num nível espiritual. Então você já não cobra mais. Fica mais fácil. Não cobra nem dos filhos, né?
fica mais fácil. Então, quando você sabe, quando você realiza que, ok, não vai ser dessa vez, mas da próxima é melhor, né? Cada dia é melhor, cada dia é melhor, tá? Teve uma par de vezes que eu estava zangado com umas coisas assim e tal, aí vinha a vozinha, não se preocupa, cada dia é melhor, cada dia é melhor. Falei, bom, então se cada dia é melhor, né? Cadê o dia seguinte? Eu fico olhando quando lá que tá na hora de dormir já, porque eu vou chegar no dia seguinte. Então, em vez disso, a intenção de se reconciliar é o desejo de estar conectado à divindade universal. Deste modo, apesar de quaisquer diferenças e de encontrar harmonia, é o desejo de estar conectado à divindade universal deste momento, apesar de quaisquer diferenças e encontrar harmonia em qualquer situação, mesmo as que são dolorosas. Então, é aquela coisa que a Joana de Ângeles fala muito nos livros, né, que ela tem escrito, a dor é inevitável, faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso crescimento. O sofrimento, você escolhe. Você não precisa sofrer. Você pode passar pela dor sem sofrer. Parece um paradoxo, mas é verdade. Porque você vê exemplos de pessoas que têm doenças muito dolorosas, como câncer, por exemplo. Algumas pessoas passam por ela chutando as paredes, xingando todo mundo, de mau humor e sofre, tem dor que não, desculpa, tem dor que não acaba mais. E pessoas que parece que se resignam. Não, elas não se resignam, elas estão em paz, elas sabem, ok, estou tendo isso agora, mas eu sei que vai passar. Então, essa confiança, eu sei que vai passar, essas duas situações diferentes, elas mostram para a gente que o sofrimento é a minha escolha. Tenho aquele momento de dor física, às vezes até momento de dor moral, mas eu escolho se eu quero sofrer ou não. O livro Plenitude tem muitas passagens que os 3 primeiros capítulos do livro Plenitude explicam bem essa diferença entre a dor e o sofrimento. É muito interessante. Então, isso não significa que você tenha que aprovar o que vai de encontro às leis morais ou renunciar àquilo que profundamente acreditas estar certo. Significa simplesmente, como o Dalai Lama tão sabiamente definiu, quando ele se refere aos chineses, meus amigos, os inimigos. Tá? Então, significa simplesmente que você entende que existe a diferença, que aquela pessoa pensa diferente. Você não precisa pensar como aquela pessoa, você não precisa deixar de ser o que você é. Mas você também não precisa viver em pé de guerra. Tá? Baixar a frequência. Baixar a frequência. Então, como diria o poeta ou o autor, né, dá a volta por cima. Sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos que vamos. Né? Então, é isso. Eu vou terminar com uma, assim, a outra parte do negócio de reconciliar, né, das instruções para reconciliar, né, aceitar a verdade. Então, a reconciliação não é a meta, tá? É o ponto de início para o contínuo processo de liberação do coração. Por meio da reconciliação, você ganha propulsão em direção à misericórdia, que é um desejo incondicional, que flui do coração quando este está em paz. Então, quando você aceitou aquela pessoa, você aceitou aquela situação, você se aceitou como se é, tá? Teu coração está em paz, você tende a perdoar mais facilmente. Então, aquela ânsia de libertação da situação em conflito flui normalmente, que é a misericórdia. Tá? Então, eu vou terminar com uma... Não sei se passei do tempo, não cheguei no tempo. Uma hora? Não, eu posso falar por uma hora, eu invento outra coisa aqui, não tem problema não. Então, esta é a lenda do monge e do escorpião. Tá? Eu achei esse cartoon aí em inglês. Então, tinha um monge, né, e os seus discípulos, eles iam por uma estrada quando passaram por uma ponte. Aqui mostra só uma poça d'água, né? Então, passaram por uma poça d'água.
viram um escorpião sendo dentro da água, né, se afogando. Imediatamente, o monge correu pela margem, entrou, bom, no caso era só a pocinha aqui, né? Ele foi, tentou pegar o escorpião, né, tomou o bichinho na mão. Aí, quando ele trazia o escorpião para fora, o escorpião o picou, né? Surpreso pela dor, o monge jogou o escorpião de volta na água. Devido à dor, né, deixou cair novamente no rio. Foi então que o monge, ele fez isso mais umas 2 vezes, tentou pegar o escorpião de novo, o escorpião, o escorpião mordeu ele 2 vezes já, né? Aí falou, bom, peraí, pegou um pauzinho, né, uma folhinha tal que ele encontrou lá, né, e colheu o escorpião da água e botou o escorpião na terra para andar, né? Aí os discípulos tinham assistido aquela cena, né, do monge ser picado, né, várias vezes pelo escorpião e tal. Mestre, por que que você, apesar do escorpião estar te picando várias vezes, você continua tentando salvar? Deixa esse bicho te afogar, é um bicho, né, malvado, ele está sempre picando, não vê quem, né? Aí ele não merece a sua compaixão, porque ele fica te picando, né? Aí o monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu sereno. O escorpião agiu conforme a sua natureza, e eu de acordo com a minha. Então, esta pequena parábola nos faz refletir sobre a melhor forma de compreendermos e aceitarmos as pessoas. Não podemos nem temos o direito de mudar o próximo, transformando-o em nossa cópia. Então, o negócio do escorpião, né? O escorpião é a natureza dele, ele vai agir, né? Ele se sentiu agredido, ele não entendeu que o monge estava tentando salvar ele. Ele estava em desespero, veio aquela mão e falou, essa mão vai acabar de me matar aqui, né? Aí, pau, lascou o ferrão nele, né? Então, é a natureza do escorpião de se defender com o ferrão, com a picada, né? E a natureza do monge de salvar todas as vidas, de não matar, é aquele princípio budista, né? Então, hoje temos, porém, podemos melhorar nossas próprias ações e reações perante nossos semelhantes, com muito amor e respeito, e certamente este é o maior investimento que deixaremos para as gerações vindouras, porque aqueles discípulos que viram a situação do escorpião e do monge, né, eles começaram a pensar, a ver a vida de uma forma diferente, tá? Porque eles estavam querendo deixar o escorpião se afogar, né? A primeira reação dos discípulos era deixar o escorpião se afogar, né? Mas quando ele viu o esforço do mestre em salvar o escorpião, apesar da agressão deste, eles começaram a ver, enxergar as outras situações de uma forma diferente. Então, é o exemplo que a gente dá que ensina mais do que palavras. Tá? É sempre isso. Então, hoje temos a certeza de que nosso sonho de um mundo melhor, mais justo e fraterno, jamais terá fim. Pois quando um sonho torna-se coletivo, não temos o direito de abandoná-lo e, como sonhadores, ousamos imaginar um mundo onde as pessoas não ajam de maneira passional ao verem seus semelhantes abandonados, enclausurados e infelizes, dentre tantas outras injustiças e crueldades. Sonhamos com um mundo onde todas as pessoas sejam julgadas pelo conteúdo de seu caráter e não pela e não pela cor de sua pele, etnia, classe social ou credo. É dever de todos nós colaborarmos para que todos tenhamos a oportunidade de sermos felizes. Este é o principal propósito da organização. Bom, isso foi tirado, tá, de um website que chama meusonhonãotemfim.org.br, tá? Então ele tem um monte dessas lendas com boas lições morais, né? Então esse é o objetivo da organização deles, é esse sonho que não tem fim, de sempre tentar fazer o melhor que você puder, dar um bom exemplo e assim por diante. Aquela coisa que a gente conhece no espiritismo, né, que todo mundo fala. Também tem outra coisa que eu vi num vídeo faz um tempinho aqui, faz um par de dias, porque a gente vem na Terra para passar por todas as experiências, né? Então a gente vai nascer na Ásia, já nasceu na Ásia, vai nascer na Ásia, não sei.
já nasceu na Europa, já nasceu tudo quanto foi país, praticamente. Dependendo da velitude da alma, né? A gente já pode ter nascido em tudo quanto é país, a gente já viveu tudo quanto é situação, ou vai viver mais ainda outras situações. A gente já teve todas as profissões, ou vai ter mais profissões. Esta é a nossa caminhada. A gente vai ter que experimentar e passar por todos esses momentos, né, que a gente chama existência corpórea, tá? Todos esses momentos. Então, como espírita, você ter uma diferença por causa de a pessoa nasceu na Ásia ou a pessoa nasceu na Europa, quem sabe essa pessoa já foi seu irmão, já foi sua irmã, já foi sua mãe, já foi seu pai. Tá? Então, quando a gente para para pensar desse jeito, fala, poxa, não tem como, né? Não tem como. Somos todos irmãos e vivemos todas as experiências igualmente. Tá? Todas as experiências passam por nós. Então é isso. Eu não sei se eu falei pouco aqui, mas posso continuar falando. Esse foi o que eu preparei, né? E é isso mesmo. Esses cartãozinhos são muito engraçadinhos e bonitinhos. Se vocês quiserem visitar, tem um Zentum. Né? Todas essas historinhas de condição de moral e tal estão nesse website.